tudo bem? Professora Diana Faustini, e aí, sétimo ano, como estão vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre as grandes navegações, né, e o descobrimento do Brasil, tá certo? Bom, todo mundo sabe que o Brasil ele foi descoberto, né, em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral, mas vamos relembrar um pouquinho essa história que já foi bem falada para vocês, mas é sempre bom a gente estar relembrando nosso processo histórico, tá bom? Dom Manuel era o rei vigente em Portugal. Naquela época, todas as nações queriam descobrir novas terras, porque eles ganhavam muito dinheiro com as famosas especiarias que vinham precisamente da Índia e de outros lugares, né, da África, entre outros lugares. Então, as nações, para enriquecer, elas buscavam essas especiarias, certo, na região das Índias Orientais, na região da África, e vendiam muito caro em seus territórios. Disso aí vocês já sabem. Tá? E foi descoberto também que a profissão de desbravador era uma profissão assim muito aclamada naquela época. A galera ganhava muito dinheiro e os navios, né, ou naus, caravelas, elas eram aí as embarcações, os automóveis, né, a coisa do momento, era aí o veículo do momento, tá certo? E Dom Manuel, o Venturoso, ele vai ordenar que Pedro Álvares Cabral fosse às Índias justamente nesse período, mais precisamente em 9 de março, tá certo? Mas na verdade, em 9 de março de 1500, mas na verdade Dom Manuel já sabia de uma possível, né, terra encontrada aí, uma possível terra encontrada. Por quê? Porque os espanhóis já haviam descoberto as Américas, tá certo? Cristóvão Colombo já tinha descoberto as Américas. Os espanhóis já estavam arrancando toneladas e toneladas de ouro daquelas terras encontradas ali na região do México. Então, o que foi que Portugal pensou? Bom, se os espanhóis encontraram as terras na parte norte, tá? Pode ser que haja terras na parte sul, onde eles ainda não estão explorando, tá certo? Então, coincidentemente, tá? Dom Manuel ordena que Pedro Álvares Cabral, que era como se fosse o líder daquelas embarcações, o capitão mor, tá certo? Daquela investida, se organizasse com cerca de 15 naus, né? Algumas variam entre 13 e 15, tá? Entre 15 naus, 15 embarcações, e manda que Pedro Álvares Cabral vá até a região das Índias, tá certo? Então Pedro Álvares Cabral ele deixa a praia de Restelo, em Portugal, no dia 9 de março, começando aí no comando de 3 caravelas e 10 naus, né? Alguns oscilam entre 15 num total, tá certo? Eles disseram que se perderam, né? E chegaram aqui no Brasil. Bom, vejam o caminho em vermelho. Eles saem de Portugal, tá certo? Vão para o Brasil e outras naus seguem para a Índia, tá? Então vamos lá, vamos entender o que foi que aconteceu, tá certo? Vamos lá. No dia 21 de abril, eles avistaram aí o primeiro sinal de terra, tá certo? Numa tentativa de busca ao sul, de terras ao sul das regiões espanholas, né? Então, terra à vista, terra à vista. Apenas no dia 22 de abril é que eles de fato avistaram um monte, ao qual Pedro Álvares Cabral vai chamar de Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa, tá certo? Em 24 de abril, de fato, eles vão ancorar as suas embarcações, tá? Mas vejam que coisa interessante. Eles embarcam, né? Eles ancoram as suas embarcações, tá certo? Em Santa Cruz de Cabralha, tá? Na região da Bahia, que vai ser o local onde eles vão descer, tá certo?
e começam a observar o ambiente, tá? Eles vão se aproximando, eles, né, descem ali as suas embarcações, tudinho, como se estacionassem os navios, tá certo? E vão se aproximando das terras, tá? Mas falando sério, vai ser mais ou menos assim. Eles descem das grandes embarcações em pequenos barquinhos, tá certo? Para tentar manter o contato com os índios que ali viviam, tá certo? Em primeiro sinal, né, de obediência e de permissão de Deus, os portugueses eram extremamente católicos. Em 26 de abril, Frei Henrique vai rezar a primeira missa, tá certo? Então eles vão procurar o ponto mais alto, vai ser rezada a primeira missa, abençoando Pedro Álvares Cabral, tá certo? Em nome do rei, para que tomasse posse daquele território, tá? As embarcações eram cheias de pessoas, padres, escrivãos, tipo jornalistas na época, médicos, curandeiros. Então haviam várias profissões nas naus, tá? Então uma galera fica lá, tá certo? Cerca de 3 naus ficam em Santa Cruz de Cabralha e as outras 10 retornam para as Índias, tá certo? Elas ficam aí fazendo esse processo, tá? E o que ele vai fazer? Bom, na verdade, né, ele pede para que as outras naus sigam até a região das Índias verdadeiras, né, nome pelo qual os índios hoje têm essa nomenclatura, porque se acreditava de fato que eles estavam, né, nas Índias. Então os nativos da Índia são os índios, tá certo? Então os nossos nativos recebem essa nomenclatura graças a essa confusão aí geográfica, né, de localização, tá certo? Mas em meio termos ele deixa aquelas 3 naus e manda as outras 10 lá para as Índias, tá certo? E nessas 3 eles começam a observar. E um dos camaradas que vai ser extremamente importante vai ser o Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era tipo o escrivão da esquadra, um jornalista da época, tá? Ele vai contar tudo o que aconteceu numa carta, né, que vai ser enviada ao rei Dom Manuel, tá certo? Então, assim, na carta ele vai mostrar, né, que logo no início eles perceberam grandes diferenças. Os índios não lavravam, ou seja, não praticavam agricultura, claramente, né, não criavam nem boi, nem vaca, nem cabra, nem nenhum tipo de animal doméstico, tá certo? Andavam nus, sem nenhuma cobertura, não faziam o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, até porque eles não tinham vergonha para mostrar. Todos eles eram iguais, tá certo? Eles não tinham vergonha, eles não tinham por que se envergonhar da forma como eles viviam, tá? Então mostrar o corpo nu era como mostrar o rosto. Para eles era algo comum, porque os diferentes na verdade eram os portugueses, tá? Traziam aí os índios, né, o lábio de baixo furado. Muitas tribos traziam isso, né, alargadores e tal, com ossos agudos. Beleza? Os cabelos eram bem lisos, andavam aí tosquiados e raspados até por cima das orelhas, né? Então, assim, eram povos extremamente diferentes, traziam grandes diferenças em relação à cultura europeia de Portugal, né? Havia na aldeia 9 ou 10 casas, tá? Tão compridas como os nossos navios. Então vejam, eram casas feitas de palha, mas bem comprida, para que coubesse bastante pessoas. Eram de madeiras e cobertas por palha, né? Todas de uma só peça, tá? Dentro haviam muitos esteios e redes onde dormiam debaixo para se esquentar e faziam fogo, né? Então vejam aqui as imagens. Aqui eu tenho como se fosse, né, o templo, né, um local onde o pajé, o curandeiro, vai estar, e as casas de palha extremamente compridas, tá certo?
Mas há quem desconfie de que o descobrimento ele não foi nada ocasional. Bom, eu acabei de relatar para vocês que de fato não foi ocasional, porque Portugal, assim como a Espanha, eles queriam o quê? Extrair recursos minerais, tá certo? Então ele vai manter esse primeiro contato. Depois que Pero Vaz de Caminha, professor, escreve essa longuíssima carta a Dom Manuel, o que é que eles fazem? Bom, Pedro Álvares Cabral, né, ele volta para as Índias, tá, com suas 2 naus e manda uma nau imediatamente para Portugal, juntamente com a carta de Pero Vaz de Caminha e índios. Tá? Eles capturam alguns índios, aprisionam em gaiolas, tá certo? E levam até Portugal para que de fato o rei Dom Manuel veja sobre qual criaturas eles estão aí falando. Nessa carta, Pedro Vaz de Caminha também descreve o solo muito propício para o plantio da cana-de-açúcar e climas muito semelhantes às ilhas da África, ao qual eles já tinham tomado posse, que era a Ilha da Madeira e a de Cabo Verde, tá certo? É claro que haviam quem desconfiasse que nada era ocasional, né? Na verdade, eles não se perderam, eles vão fazer isso aí de forma muito intencional, porque havia uma busca incessante por novas terras, tá certo? Mas existem relatos de que antes mesmo dos espanhóis, tá? Lá com o Américo Vespúcio, com o Cristóvão Colombo, né, com a colonização dos maias, dos incas, dos astecas, certo? Já há relatos, é claro, de que outros povos já haviam descoberto o mapa, já haviam descoberto a América. Observem esses 2 mapas, né? Existem vários relatos que mostram que outros povos já tinham vindo ao Brasil antes. Esse mapa chinês de 1428, vejam, a América foi descoberta em 1492, tá certo? Colombo chega em 94, Cabral chega em 1500, beleza? Aqui no Brasil. Já mostra que os chineses sabiam muito bem da existência da América e do Brasil, né? Mas o que acontece? Esse aí vai ser o imperador Xundin, que vai enviar almirantes, tá? Para darem a volta na Terra, porque eles sempre tiveram essa curiosidade. E os chineses, eles têm aí uma cultura milenar. Professora, isso é fato? Bom, não se sabe. Existem apenas hipóteses relacionadas de que os chineses já tinham descoberto antes, né? Mas vamos lá. Existe essa hipótese de que eles teriam chegado ao Nordeste do Brasil, tá certo? Em meados de 1421. Porém, ao voltarem à China, o imperador havia morrido e o novo governante não achou que seria aí lucrativo continuar as expedições. Então veja que é algo ainda muito especulativo, tá certo? Não é algo, tá? Ainda é algo especulativo. Beleza, senhores? Essa foi aí um pouquinho da nossa aula, tá? Um pouquinho da nossa introdução referente, né, ao descobrimento do Brasil, tá certo? Espero que os senhores tenham gostado. Para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!